A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amadas amigas e irmãs em Cristo Jesus, e a todos os ouvintes também do nosso canal no YouTube. Aqui quem vos fala é a missionária Pamela Leonay Lima. Está iniciando mais uma oração aqui no canal, Quarto de Guerra no nosso WhatsApp. Nessa tarde de hora nona, já às 15 horas, iremos clamar ao Senhor, pedir a Ele que sua presença esteja conosco, baseando-se hoje na palavra gloriosa em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Somente até aqui. Gênesis capítulo 6 vem falando de quando o Senhor percebeu o quão ruim era a humanidade, o quanto as pessoas haviam se corrompido. E nessa época também, os filhos de Deus, ou seja, os anjos, ficaram de olho nas mulheres da terra, coabitaram com elas e nasceu homens gigantes que eram chamados de Nefilins. Esses homens, eles eram o fruto desse relacionamento entre mulheres, né, a humanidade da terra e os anjos do céu. Então, nessa época, o Senhor observou, percebeu e só achou o quão ruim foi ter criado a humanidade. Ali eu creio que o coração do nosso Senhor se entristeceu sobremaneira. E ali foi quando ele decretou que iria acabar com a terra e todos os seres que nela havia. Porém, ele observou e viu Noé. E sentiu graça e misericórdia por Noé. Mas não quero entrar na história de Noé. Quero falar sobre a malignidade na terra. Ou seja, o que vivemos hoje em dia não é nada incomum aos olhos do Pai. Por quê? Porque o Senhor sabia que desde a criação o homem já desviava o seu caminho, né, dele para com a perversidade. O homem já desviava o olhar do bem para o mal. Porém, o Senhor, ele fez o quê? Fez cair um dilúvio para poder acabar com toda a terra. Então, que nós possamos cada dia mais buscar santificação, buscar fazer o bem, buscar melhorar, porque nós já somos inclinados ao mal, porque a nossa descendência é assim. Então, desde lá de trás, já houve algo para corromper aquilo tão bonito que Deus fez, que é a humanidade. As pessoas foram más, deixaram seu coração apodrecer, deixaram seu coração se corromper. E o Senhor não se agradou. É por isso que vira e mexe, ainda hoje, acontecem grandes desastres da natureza, onde as pessoas não entendem o motivo nem o porquê. E isso é a mão de Deus, soltando ali as nossas vidas para poder nos alertar em algum momento. O Senhor, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, que nessa tarde, você que muitas das vezes convive com uma pessoa que demonstra malignidade, demonstra perversidade, o inimigo tem tomado a mente, tem tomado o coração, que você possa clamar comigo nessa tarde, pedindo, suplicando que o Senhor nos ajude, porque a ajuda só vem dele. Alguém pode fazer algo A, algo B, algo C, mas o resultado, a resposta real, só vem do céu. Somente Deus pode nos ajudar a sermos melhor nessa terra. Oremos? Amado Deus, querido Pai, Pai de glória, poder e misericórdia, nessa tarde de hora nona, Pai, tarde no qual nos encontramos diante de Ti, pedimos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha contemplar, Pai amado, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Pedimos que o Senhor guarde, Pai, os nossos corações, Pai amado, Pai querido, diante de Ti. Pedimos, Pai amado, Pai querido, que nós não viemos, Pai, a deturpar os nossos pensamentos para o mal, que nós não viemos, Pai, nos entregar, Senhor, à malignidade, à perversidade da vida. Pedimos
pedimos, ó Pai, que assim como esse povo lá naquele tempo, Pai, nós não viemos, Pai amado, Pai querido, nos corromper. Ó Senhor, já estamos vivendo uma geração corrompida, já estamos vivendo uma geração que filho mata pai, pai mata filho, de abusadores, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, todos têm se envolvido com coisas pornográficas, perversas, Pai. Ó Jesus, crianças têm sido assoladas por abusadores, jovens aí fora têm crescido com traumas, porque a pessoa que era para poder ajudar, a pessoa que era para poder proteger, esta pessoa tem tocado nesses jovens, nessas crianças. Ó Jesus, nessa tarde, Pai, queremos pedir que o Senhor, Pai amado, Pai querido, nos ajude a avançar. Nos ajude, Pai, a tirar da nossa mente toda seta, dardo inflamado que o inimigo tem lançado. Muitas pessoas só pensam ali em amaciar sua própria carne, só pensam ali em enriquecer a vontade do meu eu e não fazer a vontade de Deus. E quando não mortificamos a nossa carne, vem vontades mundanas, vem coisas terríveis, porque o inimigo ele é sorrateiro e mente parada assim é a oficina do diabo. Então, Pai amado, Pai querido, assim como foi na Bíblia, lá no tempo de Noé, lá em Gênesis 6, foi quando o Senhor decretou que iria acabar com a humanidade. Foi quando o Senhor percebeu que criou algo que o seu coração não se alegrava mais. Assim como muitas das vezes um pai tem um filho, uma mãe tem um filho, e aquele filho cresce e começa a roubar, começa a matar, aquele filho se prostitui, muitas das vezes aquele filho se deita com homem, ou aquela filha se deita com mulher, e aquilo, querendo ou não, entristece o coração dos pais, não tem como não entristecer. Então imagine o Senhor que criou o céu, terras, mares, vegetação, frutos, frutas, animais silvestres, domésticos. O Senhor nos deu tudo que nós poderíamos ter. Alimento, trabalho, direção. O Senhor nos deu palavra, mas nós fizemos o quê, Pai? Viramos as costas para Ti, botamos a mão onde não era, comemos o que não devia, fizemos o que não devia, deixamos o pecado entrar, o irmão matou o irmão pela inveja, pela ira, deixamos a ira tomar posse do nosso coração, conversamos com serpente, com cobra, ouvimos o diabo. Oh, Jesus de glória e poder, quanta coisa fizemos errado. Mas, Pai amado, Pai querido, eu creio, Senhor, que não só a minha vida neste momento está sendo usada, mas como diversas vidas, diversas pessoas, mulheres e homens de Deus, o Senhor tem levantado nessa terra para poder clamar, Senhor, o nosso favor, para poder, Pai amado, pedir ajuda, suplicar e repreender das nossas vidas esses espíritos malignos, ó Pai. Então, Pai, ajuda, Pai amado, Pai querido, aquela jovem que está nas drogas, a repreender todo o mal, porque quando ela se droga, Pai, ela se deita com várias pessoas, às vezes está até doente já e não sabe, às vezes está com câncer no útero, às vezes está com uma AIDS, às vezes pega uma sífilis, Senhor, e não sabe, Pai, quão ruim é não só para a carne, mas como para o espírito para se libertar, porque ali vive uma legião de demônios, ali vive uma legião pronta para destruir aquela vida, e muitas das vezes quando aquela pessoa pensa que está forte, ela está fraca, quando aquela pessoa tenta se levantar do fundo do poço, ela cai novamente. Então ajuda essa jovem, esse jovem, ajuda, Pai, aquelas pessoas que muito não percebe-se, mas todo final de semana bebe, todo final de semana farreia, todo final de semana, Pai amado, Pai, que muitas das vezes se entrega a coisas mundanas, Senhor, e aí acontece uma briga, acontece um problema, acontece um processo e não percebe, Pai amado, Pai querido, que vai minando coisas ruins no coração, vai deixando entrar setas, dardos inflamados. Muitas vezes aquela pessoa perde a essência de menina doce, de um bom rapaz. Muitas das vezes perdem a essência no qual seus pais, Senhor, ensinaram quando pequeno. Então repreende este homem, pai de família, que vive bebendo na cachaça, na pornografia, nas drogas, Senhor. Muitas das vezes chega em casa para tirar a paz da sua esposa. Ajuda esses casais, Senhor. Tira, Pai, esses demônios da mente desse homem. Tira do coração dele, Pai, as mágoas, o rancor lá de trás. Muitas das vezes vem trazendo bagagem pesada, Senhor, mas o Senhor é um Deus que livra, liberta, cura, salva, ou o Senhor recupera. E assim, Pai amado, Pai querido, como o Senhor tirou o seu espírito, ó Senhor, dos filhos aqui na terra, Pai amado, Pai querido, o Senhor também está pronto, muitas das vezes, para fulminar esta terra novamente. Mas por conta de um clamor como esse, por conta de pessoas que ainda se dobram diante de Ti, se humilham diante de Ti, o Senhor tem nos deixado viver, o Senhor tem nos deixado perpetuar nessa terra, o Senhor tem nos deixado, Pai, clamar o Teu sangue, buscar, fazer o ir, tentar salvar essas almas.
Deus amado, Deus querido, guarda, Pai, os nossos pensamentos, nos livra de todo mal, tira, Pai, nossa vida de contenda, de briga, de fofoca. Ó Senhor, nos faz se limpar cada dia mais, tira do coração as mágoas, tira do coração que não provém de Ti, tira do coração, Pai amado, Pai, que toda palavra lançada contra as nossas vidas, repreende, Pai, essas pessoas que têm destilado mal contra as nossas vidas, tem buscado nos difamar, tem buscado, Pai amado, Pai, alegar mentiras. Ó Senhor, nos livra desse povo, Pai amado, Pai querido, porque maior é o Senhor que está dentro, Pai, das nossas vidas, do nosso coração, dentro do nosso dia a dia. Muito maior é o Senhor, é o único, o grande eu sou. Pai amado, Pai querido, nessa tarde queremos o Teu milagre, queremos a Tua cura, queremos o Teu renovo, queremos, Pai amado, que o Senhor venha nos tocar do alto da cabeça, a ponta dos pés e repreender todo o mal. Peço que passe agora com o Teu sangue carmesim em cada casa, nos umbrais, nas portas, nas paredes, Pai amado, Pai querido, passa nas maçanetas, Pai, coloca os Teus anjos com as espadas desembainhadas ao redor de cada casa, cada lar que está a ouvir esta oração agora. Ó Senhor, repreende o laço, o embaraço, tira dos casais, Pai, o adultério, tira essa terceira pessoa que entrou, Pai, para poder deturpar esse casamento, tira, Pai amado, a grosseria, a agressividade, muitas das vezes, muitas mulheres sofrendo agressões aí, Senhor, mas sabe que tem uma família, sabe que tem um projeto de Deus, sabe que tem, Pai amado, Pai querido, um algo ali maligno se apossando do seu esposo, mas não consegue pedir socorro, não consegue pedir ajuda. Então, Senhor, ou o Senhor liberta esta mulher, ou Pai amado, Pai querido, livra ela desse homem, ou então liberta esse homem para viver diante de Ti. Da Tua mão é capaz, Pai, de fazer isso, mas claro, a pessoa tem que querer, porque o Senhor não convence ninguém à força. O Senhor é amor. O Senhor entra, bate a porta. Muitas das vezes, para poder entrar, o Senhor não invade corações. Ó Jesus, faz o Teu povo ir para a rua, fazer o ID. Faz o Teu povo chegar nas casas. Faz o Teu povo chegar nos lares. Faz o Teu povo chegar, Pai, nas ruínas, Pai amado, onde muitos não têm mais força para se levantar. Ajuda, Pai, o Teu povo, essas mulheres na prostituição, esses homens na bebedice, essas crianças nas drogas, Senhor. Oh, Jesus, como tem sido perversa essa humanidade. Muitos negam um pão, muitos negam uma água, uma oportunidade de trabalho, e a pessoa acaba tendo que roubar, acaba tendo que fazer algo que às vezes não quer. O desespero bate, mas só Tu pode julgar, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a ir adiante, nos ajuda a avançar, nos ajuda, Pai, a não paralisar a nossa guerra, Senhor, porque muitas das vezes, Pai, quando estamos quase vencendo, quase chegando, quase alcançando, nós paramos. Mas maior é o Senhor que está conosco, que nos ajuda a continuar de pé. Pai, é isso que eu te peço nessa tarde de hora nona, é isso que eu te entrego. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Toma posse das nossas vidas. E se você chegou até aqui, compartilhe essa oração com 10 pessoas. Clica nessa setinha embaixo do áudio e compartilhe. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal. Não esqueça, deixa o like para que esse vídeo ganhe visibilidade e compartilhe nos seus stories também esta oração, para que o Senhor possa entrar em outros lares. Aleluia, fiquem com Deus e até uma próxima.